Assalamu alaikum, meus caros ouvintes, e sejam muito bem-vindos ao História Islamicast, o podcast da página História Islâmica. No podcast de hoje, a gente vai falar um pouco sobre Harun al-Rashid e sobre a importância que ele teve enquanto um dos políticos mais célebres da história do Islã e um de seus maiores califas ou sucessores da autoridade política do profeta Muhammad. Indiscutivelmente, o maior e mais conhecido califa da Idade Média Islâmica, Harun al-Rashid, que viveu entre 763 ou 766 e 809, sagrou-se na história não apenas pela grandeza do seu reinado real, que constituía um verdadeiro zênite do califado abássida e o início da chamada Era de Ouro Islâmica, mas também pelo impacto causado em As Mil e Uma Noites, a icônica coletânea de contos populares que imortalizou o califa sunita na cultura popular e sedimentou a memória mundial do personagem real retratado nela. Nascido na província persa de Rei, em meados do século VIII, Harun, que traduzido do árabe significa Arão, foi fruto de um relacionamento entre Al-Mahdi, o terceiro califa dos Abássidas, e Al-Khayzuran, uma ex-escrava árabe do Iêmen. Sendo o filho mais novo de uma ex-escrava que constituía uma de várias concubinas de Al-Mahdi, a ideia de que Harun virasse califa parecia uma perspectiva abstrata e distante. Todavia, conforme a teia política se formava, sua ascensão como governante do Império Islâmico e líder supremo dos sunitas desembocou em algo rápido e inesperado. Quando Al-Mahdi morreu, numa das narrativas, por comer acidentalmente uma comida envenenada que uma de suas concubinas preparou para uma rival, a influente Khayzuran tratou de assegurar a ascensão califal aos seus filhos. Primeiramente, a Musa al-Hadi, o irmão mais velho de Harun, que passou seu curto reinado combatendo revoltas de gêneros variados. O reinado de Musa al-Hadi foi encurtado pela própria mãe, causado pela insatisfação crescente do califa nas intervenções de al-Khayzuran nos assuntos de governo. No seguinte episódio de conflito público entre ambos, mãe e filho, onde o califa verbaliza sua consternação com as tentativas da mãe de controlar o governo, é bastante ilustrativo. Ele disse, em uma mensagem para a mãe: "Espere um momento e ouça bem minhas palavras. Se alguém que estiver na minha comitiva, meus generais ou meus servos, vier até você com uma petição, terá sua cabeça cortada fora e sua propriedade confiscada." Qual é o significado desses sectos que aparecem na sua porta todos os dias? Você não tem nenhuma tarefa para te manter ocupada? Um alcorão para orar ou uma residência para se esconder daqueles que te cercam? Vigie-se e ai de você se abrir a sua boca em favor de qualquer pessoa. Os conflitos foram se escalando até o ponto que Al-Hadi tentou envenenar a própria mãe, sem sucesso. Existem duas narrativas que explicam sua morte prematura do califa Al-Hadi: um envenenamento que causou ulcerações letais ou assassinato pelas mãos de uma escrava concubina que sufocou o califa até a morte com uma almofada. Com exceções de Ibn Khaldun, todos os escritores medievais e a própria lógica indicam que foi a própria Al-Khayzuran a tirar a vida do seu próprio filho. As razões, porém, variam ou se complementam. Além da tentativa de envenenamento da mãe, Al-Hadi teria tentado envenenar Harun, seu irmão mais novo, já que o mesmo deveria sucedê-lo na ocasião de sua morte, e Al-Hadi provavelmente suspeitava de uma conspiração da sua mãe, ou da sua mãe e de seu irmão, para despachá-lo. E é deste ninho de conspirações e contra-conspirações que Al-Hadi morreu aos 22 anos e foi sucedido pelo seu irmão mais novo, que, diferentemente de seu antecessor, não fez qualquer objeção às intervenções da mãe e foi capaz de governar sem maiores problemas. Então a gente vê que a figura das escravas, digamos assim, que é uma palavra muito inadequada para essas mulheres governantes do mundo islâmico medieval, as escravas de harém, ela era infinitamente forte, e as mulheres que, na verdade, em diversas ocasiões, determinavam quem iria assumir o poder e se iria continuar obedecendo às suas próprias vontades. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas que a palavra escravo, ela é ambivalente. É uma palavra muito inadequada para diversas formas de servidão que existiam no mundo islâmico, pois, às vezes, o escravo era até mais poderoso que seu próprio mestre, como o caso de Al-Khayzuran, a mãe de tanto o califa Al-Hadi como de Harun al-Rashid, mostra que a própria mãe rainha escrava do harém organizava a deposição de seus filhos da forma como queria e a ascensão dos que queria. E desde cedo, Harun recebeu uma vasta formação, sendo educado em história, geografia, retórica, música, poesia, economia e ensino religioso. Para além de atribuições intelectuais e confessionais, Harun recebeu um treinamento físico e militar que o tornaram um excelente guerreiro e mujahid, um guerreiro religioso muçulmano, dominando a esgrima, arquearia, equitação e estratégia. Quando se tornou califa, por volta de seus 20 anos, e no mesmo dia em que se tornou pai de seu primeiro filho, Harun era descrito como um jovem alto e de boa aparência, magro, porém forte, e com pele
tom de oliva e cabelo ondulado, uma clássica aparência dos árabes. Na ocasião de sua ascensão, Harun organizou as orações de sexta-feira na grande mesquita de Bagdá, capital e centro político-comercial do Império, do Califado Abássida, e foi aclamado como Amir al-Mu'minin, ou comandante dos fiéis e líder do vasto Império Muçulmano. Existiam vários motivos para Harun ser aclamado religiosamente para além do habitual formalismo estatal. Antes de se tornar califa, Harun já havia guiado diversas campanhas vitoriosas contra o inimigo tradicional e religioso do califado, o Império Romano Oriental ou Bizantino. Enquanto todas as campanhas anteriores contra a cidade de Constantinopla invariavelmente resultaram em catástrofes, Harun foi capaz de saquear todo o caminho até os próprios subúrbios do lado asiático de Constantinopla, um feito sem quaisquer precedentes desde que o próprio Constantino Magno, no século IV, erguera a cidade. Tendo a conquista de Constantinopla um destino profético no islamismo, o feito de Harun concedeu a ele um grande prestígio político, sendo aclamado agora de Al-Rashid, que significa bem guiado ou ortodoxo, além de receber novas atribuições administrativas. Então, é a partir dessa vitória em Constantinopla que Arão, que é um profeta dentro do Alcorão, como na Bíblia, o irmão de Moisés, começa a ser chamado pelo seu nome, Harun al-Rashid, ou Harun o bem guiado, Harun o ortodoxo. A campanha de 782, responsável pelo saque da parte da Constantinopla asiática, reuniu uma quantidade de butim tão imensa que foram necessários 20.000 mulas para carregar as riquezas de volta. Os bizantinos perderam dezenas de milhares de homens na campanha e a quantidade de armas, cavalos e bens preciosos que inundaram o califado causaram um colapso nos preços. Por conta do influxo, o preço de uma espada, item extremamente prestigioso no mundo islâmico da época, despencou para 1 dirham e o preço de um cavalo para 1 dinar bizantino de ouro. O impacto causado e iniciado pela campanha de Harun, tanto antes como durante o seu califado, seriam tão fortes que até mesmo após a prevalência política dos iconódulas, cristãos adeptos da veneração de imagens sacras, no segundo concílio de Nicéia, em 787, sua própria causa religiosa entrou numa espiral de decadência até ser deposta por uma nova onda de cristãos iconoclastas que se opunham à veneração e ao uso de imagens sacras, fortalecido pela percepção geral de que Deus estava punindo os cristãos com o algoz islâmico por conta da idolatria sancionada pela igreja, no caso a igreja ortodoxa, ou católica, que ainda não havia tido, o grande cisma do século XI. Durante o seu governo, o Império Bizantino, que já pagava tributos ao califado, se verá ainda mais onerado e sujeito a condições políticas ainda mais humilhantes. No aspecto pessoal, Harun se mostrava uma pessoa bem ativa nos seus deveres religiosos, tendo feito 5 peregrinações a Meca durante toda a sua vida, muito embora a lei islâmica só exija uma única peregrinação, todas considerando uma imensa distância entre Meca e Bagdá, 2.820 quilômetros. E sobre a corte de Harun al-Rashid, que era um califa muito piedoso, é dito também que haviam certos aspectos mundanos. Noite após noite, como relatam os cronistas de sua época, Harun e sua corte, acompanhados por estudiosos, poetas, diplomatas, generais, músicos, juízes, esportistas e os mais recentes favoritos, se reuniam nos palácios para festejar e devastar as adegas reais, entregando-se ao vinho tinto de Shiraz, enfeitiçado pelas graciosas moças do harém, que foram eleitas tanto por seus talentos musicais quanto por sua beleza. Como o poeta Muslim Ibn Walid escreveu em versos caracteristicamente picantes: o que é esta vida se não amar e se render à embriaguez de vinho e olhos bonitos. Harun não apenas soube valorizar o grande conhecimento político-administrativo de sua mãe, como apontou ministros competentes, criando uma máquina de Estado eficiente administrativa de forma esplêndida a justiça, as leis, o comércio e o policiamento. Um fato curioso, ainda, vem do fato dele buscar inspiração em uma figura persa, o rei Dário, o Grande, do antigo Império Medo-Persa. Se as afinidades persas dos abássidas já estavam estabelecidas desde a ascensão da dinastia, em certo sentido elas serão consagradas mais especialmente no governo de Harun, que tentou emular o exemplo de seus grandes líderes. Graças aos rios de ouro e prata que fluíam nas guerras e nos tributos pagos por inimigos submissos, o califado experimentou um ápice econômico já sustentado pelo crescente comércio suscitado no centro de Bagdá. A capital cresceu demograficamente, tornando-se um mega centro das artes, do comércio, da arquitetura e do conhecimento. Não queremos aqui, é claro, negar que Bagdá era uma cidade em ascensão ainda nos reinados anteriores, mas é impossível comparar o ritmo de crescimento com aquele visto durante o novo governo. Assim como é impossível não falar de um dos maiores legados, o estabelecimento da Beit al-Hikmah, a lendária Casa da Sabedoria, uma enorme biblioteca e centro de estudos que, até encontrar sua aniquilação completa pela horda sanguinolenta do
Império Mongol em 1258, foi a maior biblioteca de todo o mundo conhecido. Se a Córdoba islâmica foi, por um grande período, a cidade mais populosa e com mais bibliotecas do mundo, Bagdá era uma concorrente precoce e motivada. Ele também liderou um crescente movimento de tradução que viu algumas das grandes obras do grego clássico, hindu e persa traduzidas para o árabe, revisadas e, em muitos casos, melhoradas e distribuídas por todo o Império Islâmico e além. Enviados abássidas retornaram de missões a Bizâncio, armados com importantes obras de Platão, Aristóteles, Euclides, Hipócrates, Galeno e outros, além das coleções literárias monumentais de instituições reais e oficiais em Bagdá. Patrocinadores particulares ricos também construíam vastas bibliotecas que podem chegar a dezenas de milhares de volumes, fornecendo incentivo adicional para os tradutores. O conhecimento foi assim transmitido do oeste ao leste, garantindo que sobrevivesse para retroceder séculos depois à civilização ocidental, um enorme serviço intelectual ao qual ainda devemos muito até hoje. A primeira tradução árabe de Euclides foi dedicada ao próprio Harun. Palácios foram construídos e expandidos, mesquitas erguidas e até um mosteiro greco-ortodoxo foi edificado em Bagdá como parte de um acordo entre a população cristã de enclaves rendidos, realocada para a capital. Longe de ser unitariamente sunita, Bagdá, uma cidade fundada por muçulmanos sunitas a partir do zero, abrigava uma diversidade religiosa, o que incluía não só cristãos das mais diversas denominações, como também os tradicionais opositores da dinastia e de praticamente todos os potentados sunitas da história, os xiitas. Embora seja um fato um tanto controverso, a tradição religiosa xiita afirma que Harun teria encarcerado e envenenado Musa ibn Jafar, o sétimo imã dos xiitas, em Bagdá, algo que obviamente não deve ser imediatamente aceito de forma crítica. Se no seu governo Bagdá rivalizava com a própria Constantinopla, mais tarde a ultrapassaria e se tornaria a maior cidade do mundo antes da Revolução Industrial, com seus 2 milhões de habitantes, ofuscando até mesmo as glórias de Roma, 1 milhão de habitantes, e Constantinopla, 0,5 milhão. Para Bagdá, o califado de Harun foi o apogeu da glória. Tão grandes foram os esplendores e riquezas de seu reinado, tal foi sua prosperidade, que este foi o período chamado de Lua de Mel. Escreveu Massude em Pradarias de Ouro. Em uma dessas histórias clássicas destinadas a mostrar a glória predestinada de um monarca, ele descreve um médico da corte interpretando um dos sonhos perturbadores do deposto califa Al-Mahdi sobre Harun e o seu irmão mais velho, Hadi. A este último, o médico supostamente teria dito que apenas um reinado curto. Em contraste, um grande futuro aguardava Harun. Seus dias serão os melhores dias e sua era a melhor das eras, previu ele. Curiosamente, na segunda metade do seu reino, Harun mudaria a capital do califado para Raqqa, na Síria, localizada no meio do Eufrates. Raqqa seria o centro administrativo do seu reino, por razões que vão desde sua localização geográfica até as razões pessoais. Harun detestava Bagdá, ou mais especificamente seu clima quente. Raqqa era mais fresca e, apesar de não ser uma cidade tão gigantesca quanto a antiga capital, também tinha lá sua grandiosidade, consolidada há vários séculos. A nova capital se encontrava próxima da fronteira bizantina, permitindo lidar com o rival romano de forma bem conveniente, além de estar no entreposto logístico e comunicativo de cidades como Damasco e Bagdá, sem falar de sua terra fértil e apta para a grande produção agrícola. Futuramente, a corte seria realocada para Rai, a cidade capital da influente província de Khorasan, no atual Irã. Harun tinha sentimentos confusos em relação a Bagdá. Ouvimos de At-Tabari que ele se referiu a ela irritantemente como Bukhar, ou sala de vapor, o que não é de se surpreender, dado ao seu clima frequentemente selvagem. Houve tentativas de encontrar um local alternativo para uma capital de verão perto do Tigre, em Basabda, onde uma fortaleza romana existia no distrito de Bakirda, e um palácio real foi devidamente construído lá, imortalizado no seguinte fragmento: Bakirda e Basabda para o verão ou primavera. Em Bakirda e Basabda, as fontes doces e frescas encantam. E Bagdá, o que é Bagdá? Sua poeira é uma merda e o seu calor é terrível. Um outro aspecto importante sobre o próprio poder do califado vinha do seu alcance geopolítico. No governo de Harun, os abássidas estabeleceram embaixadas e firmaram relações diplomáticas com potentados que iam do Império Franco-Carolíngio de Carlos Magno até o Império Chinês da dinastia Tang, fato que os registros de ambos os impérios estabelecem. Com os chineses, os abássidas sedimentaram uma aliança contra os tibetanos. Com Carlos Magno, a proteção dos peregrinos cristãos à Terra Santa foi reafirmada, assim como a manutenção de seus santuários. Em alguma medida, a aliança com os francos foi útil para contestar a posição do califado omíada de Córdoba, que já se sentia livre o suficiente para usurpar a posição califal dos abássidas e não se contentar mais como um vassalo nominal da dinastia que usurpou o trono no século anterior à ascensão dos abássidas. Para a realidade rústica da Europa católica romana,
que via em Carlos Magno a primeira figura organizadora dos cacos civilizacionais e culturais do Ocidente, esfarelados no fim do Império Romano, o contato com o refinado Império dos Abássidas pode ter parecido uma experiência um bocado similar à dos índios nordestinos com a comitiva portuguesa de Cabral em 1500. Carlos, apesar de competente, ainda era um soberano de uma nação fundamentalmente agrária. Seus presentes ao califa consistiam em mantos frígios coloridos, bons cavalos espanhóis e cães de caça de notória qualidade. Cronistas francos descrevem os muitos presentes enviados pelos embaixadores abássidas a Carlos Magno: sedas, candelabros de latão, perfumes, bálsamos, um jogo de peças de xadrez em marfim, uma tenda colossal com muitas cortinas coloridas, um elefante chamado Abul Abbas e um relógio d'água que marcava as horas, tombando bolas de bronze em uma tigela e com cavaleiros mecânicos, um para cada hora do dia, surgindo de portas dentro do mecanismo do relógio, sempre que as bolas caíam, acompanhados de sons que provavelmente devem lembrar as caixinhas de bailarinas dos tempos modernos. Surpresos com os mecanismos do relógio, os francos pensaram que este operava por algum tipo de magia. Desnecessário dizer, todos os outros presentes despertaram um grande fascínio entre os observadores germânicos, levando muitos historiadores a defender que tais inovações revigoraram o próprio renascimento carolíngio. Um curioso hábito mantido por Harun, embora totalmente desconhecido na história das cortes asiáticas, consistia em, sempre que diplomatas e mensageiros fossem entrar na presença do califa em seu palácio, o encontrariam oculto atrás de uma cortina. Nenhum visitante ou promotor poderia falar antes do califa, nem o interromper ou opô-lo. Todos deveriam dar sua atenção total ao califa e escolher suas palavras com bastante cuidado. Quando Harun morreu, conta-se que o tesouro estatal contava com 9 milhões de dirhams, um montante equivalente à economia de muitos grandes reinos daquele tempo. A carreira de Harun foi surpreendente, um turbilhão implacável de derramamento de sangue, conquista, peregrinação e procriação, ciência e erudição, construção palaciana em Bagdá e gastos em uma escala imperial que nunca será repetida. Assim como Tamerlão adornou sua capital, Samarcanda, com os frutos de suas conquistas, Harun esbanjou o dinheiro na glória maior da Cidade da Paz, como era conhecida Bagdá. Apesar de toda a grandeza, Harun iniciou o desmanche do califado abássida. O Maghreb e a Espanha já eram independentes. O Egito se pôs em revolta inúmeras vezes por conta de impostos e má administração local. O Iêmen testemunhou várias revoltas, assim como Khorasan, por ação dos chefes locais. Harun adoeceu e morreu durante suas campanhas para submeter rebeldes na Pérsia. Sua escolha de sucessores, que repartiriam o califado entre si, só formalizou a fragmentação, uma vez que seus filhos sucessores foram encarregados de províncias diferentes do império, dando-lhes condições plenas de serem independentes uns dos outros. A morte de Harun foi seguida por um período prolongado de guerra civil, e o califado abássida permaneceria mais como autoridade religiosa sunita do que necessariamente uma potência estatal a ser respeitada. Se existente uma finalização mais adequada para sua biografia, essa deve ser atribuída ao iluminista inglês Edward Gibbon, o monarca mais poderoso e vigoroso de sua raça, ilustre no Ocidente como aliado de Carlos Magno e familiar aos leitores mais infantis como o herói perpétuo dos contos árabes das Mil e Uma Noites, no caso. Sua corte foi adornada com luxo e ciência, mas em um reinado de 23 anos, Harun visitou repetidamente suas províncias de Khorasan e do Egito. 9 vezes ele realizou sua peregrinação de Meca. Por 8 vezes invadiu os territórios dos romanos, e sempre que se recusavam o pagamento do tributo, eram ensinados a compreender que um mês de depredação custava mais caro que um ano de submissão. E esse foi o reinado brilhante e cheio de contradições de Harun al-Rashid. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio do podcast da página História Islâmica, do História Islamicast, por favor, deixem seu like, compartilhem com seus amigos. Não deixem também de seguir a página História Islâmica em todas as suas redes sociais e deixar aí sua contribuição através do Pix da página, para a gente continuar aqui mantendo esse trabalho que muitos de vocês aí estão apreciando. E assalamu alaikum, até o próximo podcast.